Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopen, a formar com excelência desde 1981. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou diretor do Cicopen. Seja bem-vinda ou bem-vindo a este novo ciclo de webinários Quinta às 5. Ao longo do último trimestre de 2021, vamos explorar diversos temas que nos foram sugeridos por quem acompanha estes eventos. Procuramos sempre ir ao encontro das expectativas do nosso público, focando-nos em assuntos atuais e relevantes para empresas e profissionais. Os nossos webinários acontecem sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde, como certamente já saberá. Podem ser acompanhados através da plataforma Microsoft Teams e mais tarde revisitados nos nossos meios digitais. Para saber mais sobre a oferta formativa do Cicopen, pode consultar as nossas redes sociais e o nosso site na internet. Obrigado pela sua participação e um bom webinário. Muito boa tarde, bem-vindos ao webinário de hoje, do Quinta às 5 de hoje, dedicado ao tema Responsabilidade Social nas cadeias de abastecimento. O plano das festas para hoje é falar um pouquinho sobre o porquê desta preocupação nos dias de hoje, qual é a história, qual é o enquadramento, quais são as convenções internacionais que suportam este tipo de serviço ou este tipo de necessidade, que iniciativas existem ao dispor das marcas e dos fornecedores, o que são as auditorias de responsabilidade social, sobre que versam, como se processam, como é que nós emitimos os relatórios que demonstram a conformidade com os temas de responsabilidade social, como podemos promover a redução da fadiga da auditoria, de que forma é que as empresas, que as organizações produtoras podem trabalhar com os seus clientes por forma a reduzir a fadiga da auditoria e, consequentemente, também os custos de auditoria, e para onde caminha hoje a tendência e o modelo e a forma de demonstrar o comprometimento com a responsabilidade social no seio das organizações. Então, porquê? Porquê é que nos preocupamos com a responsabilidade social? Porque, historicamente, temos vindo a perceber que as grandes marcas sofreram alguns danos na sua imagem no decurso de alguns incidentes nas fábricas dedicadas à produção dos seus artigos. Temos, por exemplo, situações no Bangladesh, que são as mais mediáticas talvez, em que centenas de trabalhadores sofreram consequências graves no decurso de um incêndio nas instalações dessa fábrica, e aquilo que foi preciso perceber foi quais foram as causas desse incêndio, se as pessoas sabem ou souberam ou não como reagir, porque é que os serviços de emergência e socorro não foram capazes de atempadamente reduzir o impacto e o dano a que a instalação esteve sujeita, como é que nós podemos evitar que estas situações reocorram. Então, aquilo que nós procuramos fazer é perceber
ok, existiu uma avaliação de risco, existem políticas de higiene e segurança aplicáveis e a ser cumpridas e em prática. Quem é a pessoa responsável pela higiene e segurança dentro das organizações? O que foi feito para controlar o incêndio? O que foi feito para garantir que todas as pessoas se encontraram nos pontos de encontro definidos para as situações de emergência? Há simulacros, há treino nas pessoas, há sessões de esclarecimento sobre como reagir numa situação de emergência. Em termos históricos, então, nós aprendemos grandes lições. Há mais de 100 anos atrás, este também talvez o primeiro grande caso mediático, o caso do incêndio na Triangle Sweatshop, que aconteceu em Nova Iorque. Não estamos no Bangladesh, estamos num país do primeiro mundo agora, que há mais ou menos 100 anos atrás, portanto, auge da Revolução Industrial Moderna, percebeu-se que deflagrou um incêndio no departamento de corte de uma fábrica de confecções, e esse fogo deflagra porque no departamento de corte utiliza-se papel higiênico como os moldes para os padrões de corte, aumentando significativamente a carga térmica e a inflamabilidade dos produtos e das matérias-primas presentes nessa área. Então o fogo deflagra. O que acontece é que as pessoas não conseguem sair. E não conseguem sair porquê? Porque era política interna da organização manter as saídas de emergência fechadas, manter as saídas de emergência bloqueadas entre os vários pisos, para garantir, que os turnos não saíssem das áreas de produção enquanto não tivessem terminado a produção diária esperada. 2, que garantir que não havia desvios do produto acabado, ou seja, que não haviam roubos no interior da empresa. Portanto, neste sentido, as saídas de emergência não estavam funcionais. Por outro lado, estávamos na presença de uma organização em que a grande maioria dos trabalhadores ou seriam crianças ou seriam trabalhadores migrantes, ou melhor, imigrantes, com alguma dificuldade na linguagem, com alguma dificuldade em enquadrar-se na cultura do próprio país e, portanto, não conseguiam comunicar e não foi possível estabelecer a situação ou a solução de emergência para este problema. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o edifício ardeu, aconteceu que grande parte dos trabalhadores não foi capaz de evacuar, inclusivamente alguns acabam por morrer, não devido ao próprio incêndio, mas sim porque se tentaram sair pelas vias possíveis, que eram as janelas do edifício com vários andares. 100 anos mais tarde, já no início do século XXI, portanto em 2012, mais 289 trabalhadores morrem numa fábrica têxtil, num incêndio de uma fábrica têxtil no Paquistão. Mais uma notícia mediática, até porque entre os feridos, ou melhor, entre os mortos, entre as vítimas mortais, se encontrava uma criança. Foi um incêndio tão difícil de apagar, ou tão difícil de controlar, que o fogo esteve a arder durante cerca de 2 dias. Então foi preciso, de uma forma cabal e definitiva, tentar acabar com estas notícias que comprometiam significativamente a imagem das marcas, já para não falar no impacto significativo que poderia ter ao nível das comunidades e dos trabalhadores. Mas a verdade é que esta preocupação não é uma preocupação recente, apesar de ainda recentemente nos depararmos com situações desta natureza. Já desde 1919 que a Organização Mundial do Trabalho é responsável por criar e garantir a aplicação de uma série de normas internacionais do trabalho que têm como grande objetivo a justiça social, o cumprimento e o reconhecimento dos direitos humanos e dos direitos laborais e garantir que este pool de normas é reconhecida internacionalmente e implementada internacionalmente de forma a que consigamos eliminar todas as formas de trabalho não digno, todas as formas de escravatura e, sobretudo, para
promover as formas de negociação coletiva para garantir a melhoria das condições do emprego, para garantir a melhoria das condições sociais, a promoção, sobretudo, do emprego produtivo e de qualidade e a proteção social e o diálogo social no seio das organizações e no seio das comunidades internacionais. No âmbito da responsabilidade nas cadeias de abastecimento, existem uma série de convenções que são básicas para nós, nomeadamente as que se prendem com o trabalho forçado, com a liberdade de associação, com o direito à negociação coletiva, com o trabalho infantil, com a igualdade remuneratória entre homens e mulheres ou outras minorias, com a não discriminação, com o trabalho em casa, etc, etc, mas todas elas muito ligadas a estas questões que se prendem com o bem-estar do trabalhador e com a garantia de que o trabalho deve promover socialmente, culturalmente e emocionalmente as pessoas e não ser só um meio de simples subsistência. Então, baseado na Declaração dos Recursos Humanos, baseado nestas convenções da Organização Internacional do Trabalho, as marcas começaram a pensar em desenvolver os seus próprios códigos de conduta para aplicar ao longo das suas cadeias de abastecimento e para garantir que todos os seus fornecedores cumpriam e respeitavam esses códigos de conduta que, de uma forma mais direta, menos direta, mais complexa ou menos complexa, traduziam esta preocupação social e esta preocupação com a promoção do bem-estar dos trabalhadores envolvidos na produção dos seus produtos finais. Com o tempo percebeu-se que não era muitas vezes viável e também seria por muitas vezes difícil de reconhecer pelas entidades um código individual por cada cliente, porque se eu tivesse 100 clientes, isto no limite levaria-me a ter 100 regras diferentes para cumprir. O que aconteceu então é que foi preciso e foi necessário agrupar alguns códigos de conduta para garantir uma implementação mais séria destas questões ao nível das indústrias de uma forma transversal e foram surgindo algumas associações com este objetivo, com o objetivo de promover a qualidade e a qualidade do trabalho e a melhoria das condições de trabalho nas organizações. E assim surgiu a Ethical Trading Initiative, AMFORI, que provavelmente todos conhecem das auditorias BSI, que são auditorias mais ou menos famosas, o Supplier Ethical Data Exchange, baseado no Ethical Trading Initiative, portanto o código de conduta é o mesmo, e a SEDEX desenvolve um procedimento de auditoria específico. Initiative for Compliance and Sustainability, esta muito mais europeia, muito seguida pelas organizações francesas e espanholas, WRAP, Worldwide Responsible Accredited Production, e uma série de outras que vão surgindo ao longo do tempo, mais recentemente, não tanto na perspectiva da auditoria por terceiros, mas sim de uma auditoria muito mais interna, muito mais focada na autoavaliação do que na heteroavaliação, os programas SLCP, que falarei mais no final desta apresentação. Então, pensando, estas empresas criam os códigos de conduta que os seus produtores têm que cumprir, é preciso verificar que estes códigos de conduta estão a ser implementados e como é que estão a ser implementados, quais são os pontos fortes e os pontos menos fortes das organizações. Então, como é que fazemos isto? A forma mais fácil de o fazer através de auditorias realizadas por entidades acreditadas e isentas. Verifica-se com o tempo que isto pode não ser suficiente, que não é suficiente nós validarmos as organizações. É preciso garantir que os indivíduos, portanto, que os auditores que realizam este tipo de auditorias são auditores com algumas características especiais e com alguma formação especial e que são capazes de uma forma isenta e sem realizar qualquer tipo de juízo de valor
realizar estas auditorias de uma forma eficaz, eficiente, transparente e ética, para que todos se sintam confortáveis nos resultados destes serviços. Surge assim num passado muito mais recente, a APSCA, Association of Professional Social Compliance Auditors. Neste momento, todo e qualquer auditor que pretenda realizar uma auditoria de cariz social, portanto, uma auditoria de responsabilidade social às cadeias de abastecimento, tem que pertencer a esta associação, não só pertencer, como passar no processo de exame e garantir a qualificação mínima para pertencer a esta associação. Portanto, as entidades certificadoras pertencem a esta organização e têm que garantir que todos os seus auditores fazem parte da organização e estão por ela validados e devidamente acreditados. Portanto, o grande objetivo é garantir e acompanhar o profissionalismo e a consistência e a credibilidade de todas as pessoas que estão envolvidas neste processo de auditoria social, para que não se caia no descrédito e ouçamos, como muitas vezes nós que andamos no terreno, ouvimos das fábricas, e tal, vocês aqui em Portugal têm todo este nível de exigência, e como é que é na China? E como é que é na Índia? E como é que é no Paquistão? Vocês lá não fazem auditorias assim? Pois, fazemos. Temos que fazer, porque todos nós estamos balizados pelo mesmo referencial, somos examinados de acordo com o mesmo referencial e cumprindo os mesmos procedimentos e, portanto, uma auditoria social aqui na Índia, na China, no Paquistão, em África, em Espanha, na Alemanha, em qualquer país americano também, tem que ser desenvolvida e teríamos que chegar às mesmas conclusões. O que é que varia de país para país? Varia a legislação nacional que se aplica, quer em termos de segurança e saúde no trabalho, quer em termos de legislação laboral, quer em termos de legislação ambiental, que são os 3 focos de uma auditoria social. Então, como é que eu garanto que a minha organização e eu, produtor, ou eu, marca, como é que eu garanto que tenho implementado um bom programa de auditoria social para garantir que aquilo que eu coloco no mercado são produtos conscientes e para garantir que todas as pessoas envolvidas na produção do meu produto, desde a matéria-prima até à distribuição do produto final, têm direito a um trabalho digno e são cumpridas todos os requisitos legais que se aplicam às suas funções. Bom, passo número 1 é eu ter definido para mim próprio um código de conduta. Ou seja, quais são as minhas regras, quais são os valores que eu defendo, o que é que são para mim as prioridades e o que é que eu espero ver nas empresas que fazem parte, nas organizações que fazem parte da minha cadeia de abastecimento, o que é que eu espero ver que demonstre que o meu código de conduta está em prática e que todos percebam que, sim senhor, estão todos alinhados pelos mesmos valores, estão todos a vestir a mesma camisola. Passo seguinte, 2 opções. Vou criar o meu próprio referencial de auditoria ou vou pegar e aproveitar e participar numa iniciativa já existente. Passo seguinte, perceber qual é a estrutura, a complexidade e a dimensão da minha cadeia de abastecimento, avaliar os riscos associados a esta cadeia de abastecimento e definir prioridades de intervenção, definir quais são as prioridades em termos de auditoria, onde é que nós nos vamos focar primeiro, onde é que estão os riscos mais significativos, quais são os pontos que eu tenho que monitorizar com mais cuidado, com mais frequência. Okay? Depois definir um programa que assente e que na melhoria contínua e que garanta a melhoria contínua em termos de resultado para os colaboradores dentro da minha organização. Okay? Eu até já estou num bom patamar, mas como é que eu garanto que eles dão um salto para o patamar seguinte e que as condições de trabalho vão melhorando e que não paramos no tempo? Okay? Como é que eu vou garantir que no meu processo de aquisição de matérias-primas ou no meu processo de seleção de subcontratados, por exemplo, eu estou a fazê-lo de forma consciente, ou seja, estou a garantir que efetivamente este código de conduta está em prática, estou a garantir que efetivamente as pessoas estão felizes, estou a garantir que efetivamente não há riscos inaceitáveis no desenvolvimento das suas tarefas. Ponto seguinte, formação.
há que formar as equipas, há que formar as empresas, há que dotar todos os elos da minha cadeia de abastecimento das competências necessárias para cumprir o meu código de conduta e para o conseguirem demonstrar que o estão a cumprir. Só assim eu consigo agarrar as pessoas aos postos de trabalho, promover a sua felicidade laboral, promover o seu desenvolvimento social e melhorar a qualidade também do meu produto e a qualidade e a imagem da minha marca. Posto isto, o que é que eu tenho que fazer a seguir? Vamos monitorizar ainda através de auditorias, de visitas de mistério, de acompanhamento dos planos de ações corretivas, estes resultados destas auditorias e os resultados da melhoria no meio das organizações. E sempre que há um desvio àquilo que é o expectável, vamos desenvolver respostas a todas as questões que forem levantadas. Sempre que nos deparemos com situações que são mais críticas, trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação, assédio, vamos definir políticas específicas, procedimentos específicos para lidar com estas situações, para garantir que estamos sempre todos alerta para estas situações, independentemente de podermos achar ou não que são relevantes na cultura e no meio em que nos enquadramos, porque podem não ser aqui em Portugal, mas serem já relevantes em Espanha, ou não serem relevantes no norte do país, mas já serem questões mais relevantes a sul. Por exemplo, veja-se o caso português, o problema da imigração é um problema que não se põe muito aqui na região norte, mas se avançarmos para o sul do país, as questões culturais são críticas e, portanto, a discriminação, o recrutamento justo, os horários de trabalho excessivos, as características dos dormitórios podem ser questões mais relevantes. Então há que ter a certeza que estas questões críticas estão sempre na nossa mente e para estas situações exigirmos que existam políticas e procedimentos específicos para lidar com elas. No final, em resultado de todo este processo anterior, nós vamos conseguir perceber qual é o ponto, em que patamar está cada um dos nossos fornecedores. E assim podemos fazer uma avaliação comparativa do desempenho dos fornecedores e escolher A ou B, ou A em detrimento de B, função do resultado social que este fornecedor nos vai dar. E, portanto, assim, eu aumento o desempenho social da minha cadeia de abastecimento pela seleção dos fornecedores com melhor desempenho. Constantemente temos que fazer verificações da integridade da nossa cadeia de valor, isto é, perceber se a nossa cadeia está realmente toda ela declarada, se toda ela está a ser acompanhada, se não há desvios, se sabemos exatamente em cada momento onde é que está o nosso produto para garantir que efetivamente o código está a ser cumprido e mantido e íntegro, e sempre que encontramos alguma situação menos interessante ou com o resultado que não vai de encontro àquilo que nós esperamos, então de imediato desenvolvem-se ações de remediação e ações de acompanhamento para estes fornecedores, para garantir que voltamos a alinhar com os nossos códigos de conduta. Então a pergunta que vocês me poderiam colocar agora seria, então mas como é que nós definimos os nossos códigos de conduta? Como é que eu garanto que da marca A para a marca B, do programa A para o programa B, os códigos de conduta não são tão diferentes que eu depois não vou poder fazer o benchmarking? Vou ter cadeias de abastecimento com altos níveis de exigência e cadeias de abastecimento com baixos níveis de exigência. Bom, isso não vale a pena dourar a pílula, vai sempre acontecer. Os níveis de exigência entre várias marcas ou entre várias iniciativas são ligeiramente diferentes, contudo há aqui uns pontos comuns, em que todos os códigos de conduta assentam para garantir que estes desvios não são tão díspares que não seja possível dizer com segurança que estamos a fazer compras conscientes e que as nossas cadeias de abastecimento são eticamente responsáveis. Então, quais são os principais pontos que o código de conduta vai ter que seguir? Os vossos códigos de conduta, os códigos de conduta das marcas, vão ter sempre que focar os seguintes aspectos: trabalho forçado, salário justo, assédio e tratamento desumano, trabalho infantil, horários de trabalho não excessivos, emprego regular, não discriminação, trabalho seguro e saudável e liberdade de associação. No mínimo estes 9 pontos os códigos de conduta têm que focar.
E os códigos de conduta existem ao nível macro, portanto do cliente final, e devem ser de alguma forma traduzidos em códigos de conduta internos das organizações, ou pelo menos a subscrição e a aceitação do código de conduta do cliente final ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Só assim nós conseguimos garantir que, efetivamente, este fio condutor há de ser o mesmo para todas as organizações, todas as entidades da cadeia de abastecimento. Então, uma vez definido o código de conduta, resta-nos perceber como é que nós vamos auditar este código de conduta. As auditorias sociais, como expliquei no início, assentam essencialmente nestes 9 pontos que se dividem em 3 grandes grupos, não é? Direito laboral, segurança e saúde no trabalho e ambiente. Então, como é que nós versamos cada um deles? Pensando de segurança e saúde no trabalho para a parte ambiental, vamos olhar do macro para o micro. Começamos por olhar para o edifício, ver como é que ele foi construído, quais são as características dos materiais, é estruturalmente sólido, vemos fissuras, não vemos fissuras, há alguma situação que possa comprometer a estabilidade, todas as licenças existem, há inspeções regulares aos edifícios, os materiais de construção são inflamáveis, não são inflamáveis, a construção demonstra confiança, não demonstra. Olhamos para o ambiente de trabalho, uma vez entrando. É confortável? Não é confortável? Está limpo? É fácil perceber para onde é que eu circulo? É fácil perceber qual é o fluxo produtivo? É fácil mexer-me dentro da organização? Tem espaço suficiente? Há ventilação adequada? A iluminação é suficiente e adequada para o tipo de trabalho que se vai desenvolver? E se for trabalho ao ar livre? Tem casas de banho? Não tem casas de banho? Tem dormitórios? Estamos a trabalhar sempre expostos ao sol? Há alguma medida em prática para garantir o conforto dos trabalhadores quando o trabalho é realizado ao ar livre? Para garantir a segurança dos trabalhadores quando o trabalho se realiza ao ar livre? Há algum risco de colapso? Alguma preocupação que tenha sido demonstrada pelos colaboradores neste sentido? Já falamos da iluminação, já falamos da ventilação e o ruído. É aceitável? Não é aceitável? É constante? De que tipo de ruído estamos a falar? Quantas pessoas estão expostas a estes níveis de ruído? Todos os caminhos de circulação estão desobstruídos? É fácil perceber quais são os caminhos de emergência, quais são as vias de evacuação que eu devo seguir se precisar? As casas de banho, limpas? Suficientes? Separadas por género? Tem uma área para onde me possa alimentar? Que condições tem essa área? Está limpo? Cabemos todos? Cabem todos os trabalhadores que é necessário, que vão parar em cada momento? Caixas de primeiros socorros, caso ocorra algum tipo de situação de um pequeno acidente. Produtos químicos nas áreas de produção existem? Não existem? E os armazéns de produtos químicos? Têm alarme? Têm meios de extinção? Os trabalhadores sabem como manusear os produtos químicos, como fazer o transvase de grandes contentores para contentores mais pequenos? E em caso de derrame, existem bacias de contenção deste derrame? As fichas de dados de segurança, caso ocorra algum acidente, estão disponíveis para os colaboradores de uma forma que eles entendam, numa língua que eles entendam? Há água potável disponível para os colaboradores para beber, caso necessitem? Os trabalhadores podem fazer as pausas necessárias para ir à casa de banho, para beber água, para até recuperar algum esforço físico, para além de pausas fixas que eventualmente possam ser definidas? Como fazemos para remover os resíduos que decorrem da nossa operação diária? Todas estas questões são colocadas pelo auditor diretamente aos colaboradores, diretamente à gestão ou a si próprios, e questões estas que eles respondem através da observação direta das atividades. Vamos olhar para os equipamentos de emergência. Os extintores estão bem conservados? São inspecionados? Têm a pressão certa? Estão posicionados em locais estratégicos e convenientes de forma que sejam facilmente acessíveis caso sejam necessários usá-los? Estão sempre desobstruídos? Os acessos, as vias de evacuação, são facilmente acessíveis? Não são? As portas de emergência estão desbloqueadas? Em caso de incêndio,
estamos numa zona suficientemente segura ou temos uma floresta à nossa volta ou um mato à nossa volta e é muito fácil o fogo deflagrar e comprometer de alguma forma a evacuação das pessoas. Temos definido algum ponto de encontro em caso de emergência para que no final consigamos perceber se temos todas as pessoas a salvo? As escadas de emergência são utilizáveis? Eu coloquei aqui esta imagem porque temos umas escadas de emergência muito bonitinhas, à esquerda e à direita. Isto são imagens reais, de empresas reais, auditadas por elementos da minha equipa. A escada do lado esquerdo, aparentemente fantástica e super bem desenhada, contudo, a porta de emergência estava trancada, portanto era impossível usar esta escada. A escada do lado direito é uma escada vertical, portanto uma saída de emergência vertical, e a pergunta que se me colocou era, sendo que 90% da força de trabalho desta organização eram mulheres, jovens, como é que eles evacuariam uma trabalhadora grávida? Pois, escadas verticais não é fácil. E formação? Houve treino na evacuação destas pessoas? E se for um trabalhador deficiente, como é que usa qualquer uma destas vias de emergência? Um colaborador com mobilidade reduzida. Pois aqui as coisas complicam-se e é para estas questões que os auditores sociais têm que estar alerta e têm que tentar ajudar as fábricas a melhorar o seu desempenho. Muito bem, e no decurso das suas operações, os trabalhadores têm à sua disposição os equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das suas funções? Existe alguma tarefa manual de risco acrescido que esteja a ser desenvolvida e que possa, por exemplo, ser desenvolvida por algum tipo de equipamento automático, reduzindo o risco para o trabalhador? Essa situação já foi considerada pelas organizações? Não foi? Utiliza-se a mão de obra por ser mais simples e mais barato? E no caso de eu ter trabalhadores que sejam escardinos ou com algum tipo de alteração na mobilidade, como é que eu faço para garantir que os EPI realmente se ajustam a estas pessoas? Tive essa questão em atenção. Estou a escolher o EPI certo para o risco que eu quero proteger, no caso de ser necessário utilizar EPIs? Caixas de primeiros socorros existem, estão bem equipadas. Com que frequência é que nós verificamos se o material existe e está todo dentro do prazo e se existe uma pessoa responsável pela sua manutenção, se os colaboradores têm informação em primeiros socorros, qual é o procedimento de manutenção da caixa de primeiros socorros? E a instalação elétrica? Bem mantida? Cabos isolados? Tudo identificado? Quadros elétricos fechados, aos quais só têm acesso as pessoas que realmente precisam de lhes aceder. Garantir a segurança dos trabalhadores também na perspectiva elétrica. Produtos químicos com contenção secundária. Têm ou não têm kits anti-derrames? Estão ou não estão disponíveis as fichas de dados de segurança? Quem tem acesso aos armazéns de produtos químicos? O acesso é livre ou o acesso é limitado apenas a pessoas autorizadas? Para se reduzir o risco. Dormitórios existem? Não existem? Quais são as condições dos dormitórios? Quem pode usar os dormitórios? Temos crianças presentes nas instalações? Se existe dormitório na instalação, o trabalhador é livre de entrar e sair do dormitório quando precisa, quando quer? E a sua família, caso lá viva, também é livre de se mover livremente? Estranhamente, vocês podem me dizer, isto não se aplica na Europa, isto não se aplica em Portugal. Aplica-se, temos muitas organizações, como vos disse, sobretudo mais a sul, que têm dormitórios disponíveis na própria instalação e em que os trabalhadores, inclusivamente, trazem as suas famílias. Nós temos que perceber se de alguma forma os filhos desses trabalhadores circulam livremente pela área industrial e perceber de que forma é que isso pode impactar também a saúde dessas próprias crianças. E se eles podem, as famílias, entrar e sair livremente dos dormitórios ou se há algum tipo de condicionamento que possa apontar por alguma situação de trabalho forçado ou de comprometimento da liberdade de movimentos dos colaboradores. Isto obriga a quê? Que os auditores tenham também muito cuidado e muita atenção e sejam muito despertos para perceber a cultura local e as culturas dos trabalhadores das nacionalidades existentes nas organizações.
perceber também, por exemplo, se os dormitórios estão dimensionados para o número de pessoas que efetivamente os utilizam ou se existem dormitórios sobrelotados, por exemplo, que também é uma situação frequente. Casas de banho, cantinas, limpo, de utilização livre. Os trabalhadores das cantinas têm os exames médicos em dia, garantimos food safety também para estes trabalhadores. Todas estas questões transversais de segurança e saúde no trabalho, têm que ser analisadas pelo auditor, sempre triangulando a informação, sempre buscando evidência objetiva em mais do que uma fonte de informação. Ponto seguinte do Código de Conduta, não discriminação. Okay? Vamos tentar perceber se efetivamente há ou não há discriminação dentro dos organizadores, dentro das organizações. Discriminação étnica, discriminação de sexo, discriminação de competências, discriminação relativa a eventuais deficiências que as pessoas, que os trabalhadores possam ter. Infelizmente, algumas marcas, grandes marcas e marcas conhecidas, têm-se visto na necessidade de lidar com informações que depois saem para os mídias, não é? Sobre situações em que a discriminação efetivamente ocorre. E continuo a dizer-vos que todos estes exemplos que eu vos estou a trazer não são exemplos do tempo da Revolução Industrial, mas exemplos já do século XXI. Portanto, uma marca alemã muito conhecida, que foi sujeita até à investigação, porque se descobriu trabalho clandestino e imigração clandestina numa das suas fábricas no Bangladesh e numa fábrica europeia em que as senhoras, quando saíam de licença de maternidade, não voltavam e também não eram, portanto, o despedimento não era realizado de forma que elas recebessem as indemnizações devidas ao despedimento. Portanto, o que é que o auditor vai procurar? Anúncios de emprego, processos de recrutamento, verificar se é necessário algum exame médico a comprovar que não há doenças infecciosas, doenças transmissíveis, se não há questões do género tenciona ter filhos ou não tenciona ter filhos, para garantir que não há discriminação de raça, não há discriminação de etnia, não há discriminação sexual, não há discriminação de qualquer tipo no que toca às horas trabalhadas. O que é que nós tentamos perceber? Primeira instância, perceber qual é a legislação aplicável ao país. Segunda instância, perceber quais são os limites de horas trabalhadas definidos pelo Código de Conduta que nós estamos a auditar. E onde é que vamos buscar as evidências? Registros de ponto. Perceber qual é a metodologia de registro das horas trabalhadas e qual o período durante o qual esses registros são mantidos, como são tratados os dados, como é que os trabalhadores registram a sua assiduidade, são eles que registram, se é um terceiro, se há mais do que um método de recolha dos registros de assiduidade. Por exemplo, uma situação muito comum é termos um tipo de registro automático para as horas normais e um registro manual para as horas extra. Então, como é que eu garanto a integridade dos registros de horas trabalhadas? Como é que eu garanto que os trabalhadores estão a ser pagos pelas horas que efetivamente realizam? Que há um controle dos limites de trabalho extraordinário realizado, que o trabalho extraordinário é voluntário, que não é excessivo, que a frequência e o valor a que é pago o trabalho extraordinário e o trabalho normal está claramente declarado nos contratos de trabalho. Validar os comprovativos de pagamento destas horas trabalhadas e perceber se efetivamente as horas estão a ser totalmente declaradas, totalmente controladas. Validar registros com entrevista aos colaboradores e com, por exemplo, registros de produção que nos dão indicadores muito interessantes sobre as horas a que os trabalhadores estiveram presentes na organização e as horas a que, por exemplo, um produto passou de uma área para outra. E assim conseguimos fazer aqui a triangulação da informação. No que toca ao direito do trabalho, sobretudo perceber se a legislação local está a ser cumprida, se no caso de serem utilizadas agências de recrutamento ou trabalhadores temporários contratados através da agência, se estas agências e as suas competências e a sua legalidade está a ser validada pela organização que a utiliza,
se está a ser controlada periodicamente em termos de desempenho, se existem contratos em vigor e se eles estão de acordo com aquilo que é legalmente expectável e se de alguma forma não há nada que comprometa o direito aos trabalhadores de trabalhar. Okay? Então aquilo que nós vamos perceber também a seguir é se este código de conduta está a ser também transversalmente aplicado na cadeia de abastecimento dos nossos fornecedores. Ou seja, perceber se o nosso fornecedor entendeu e traduziu para a sua organização o nosso código de conduta e também se dentro do praticável o derramou para a sua cadeia de abastecimento, para os seus subcontratados e para os seus fornecedores. Isto para garantir que não há, então, qualquer desvio à cadeia de abastecimento principal. O tópico ambiente é normalmente o tópico mais curto de uma auditoria social, porque a tendência atual hoje em dia é cada vez mais separar as tipologias de auditoria, mas há aqui algumas questões básicas e fundamentais e que muitas vezes estão ligadas também às questões da segurança e saúde no trabalho, que têm que ser vistas no âmbito de uma auditoria social. E normalmente elas estão relacionadas com licenciamentos, com o cumprimento legal de regulamentos e diplomas legais diretamente aplicáveis à atividade da organização a auditar, se as condições por exemplo, de recolha, de transporte, de armazenamento de resíduos, de produtos químicos, são aceitáveis, não é? Sempre que possível garantir a reciclagem dos resíduos e garantir um menor desperdício dentro da cadeia de abastecimento, perceber como é que os resíduos são eliminados, perceber que iniciativas estão em prática para reduzir ou eliminar a poluição produzida pela própria organização, de garantir que as condições de descarga, quer atmosférica, quer líquida, são realizadas de acordo com os padrões exigidos pela legislação local, garantir que as emissões atmosféricas também não são nocivas para o ambiente e estão controladas e monitorizadas. E aqui, como disse, cada vez mais a tendência é auditorias específicas de ambiente a complementar a auditoria social, mais na perspectiva laboral. A auditoria social não fica completa sem nós percebermos o que é que se passa fora da nossa organização, mas que possa ser diretamente relacionada com a nossa organização e cuja responsabilidade nos possa ser imputada. E aqui falamos, sobretudo, de subcontratação e trabalho em casa. Então, o primeiro ponto é percebermos se ele existe, trabalho doméstico ou subcontratação, e não existindo, se é possível ou não, tendo em conta os processos produtivos das organizações que estamos a auditar, que essas duas situações possam acontecer. Caso se verifique subcontratação ou homeworking, ou caso potencialmente estas situações possam existir, temos que perceber que procedimentos é que existem em prática dentro das organizações para identificar, rastrear e gerir este tipo de trabalho por terceiros, subcontratação e trabalho em casa. Então, e como é que nós percebemos isso? Olhando para tudo o que são rotas de produtos e rotas de produtos externos e perceber em que momento, de trabalhadores externos, peço desculpa, e percebermos então onde e quando é que o nosso produto está em todas as fases da sua produção. E aqui tentar perceber se há algum problema potencial, sob a perspectiva da segurança e saúde no trabalho, sob a perspectiva das horas trabalhadas, sob a perspectiva do pagamento de salários, nesta situação de subcontratação e na situação de homeworking. Mais ainda quando nós estamos a fornecer para terceiros e a nossa organização faz parte de uma cadeia de abastecimento maior, garantir que esta subcontratação foi dada a conhecer ao nosso cliente e se foi previamente autorizada, porque o nosso cliente com certeza vai querer também perceber que impacto é que este terceiro elemento vai ter na sua própria cadeia de abastecimento, porque vai passar a indiretamente pertencer à sua cadeia de abastecimento. Então, como devem ter percebido, estas auditorias, não sendo propriamente complexas, são muito completas e exigem
muito do auditor, exigem muito do auditado, na perspectiva da transparência, na perspectiva da verdade a 100%, na perspectiva de identificar todas as situações críticas, reais ou potenciais. Então, o processo de auditoria desenvolve-se em várias etapas, começa logo pela preparação. Na preparação da auditoria há uma série de critérios que têm que ser percebidos, que é a competência do auditor para auditar o tipo de indústria em questão, perceber a história da organização que vai ser auditada, se existem notícias de multas, greves, problemas laborais, despedimentos coletivos, dívidas à segurança social, tudo o que nós consigamos recolher antes da auditoria, perceber o que é que se faz dentro da organização, quantas pessoas, que área, tentarmos antecipar tudo o que seja necessário para melhor conhecer a organização e melhor lidar com imprevistos no dia da auditoria. No dia, e como qualquer auditoria, a auditoria começa com uma reunião de abertura em que se explica qual é o âmbito, se explica qual é o objetivo da auditoria e há aqui uma entrevista à gestão para perceber quais são as práticas, os procedimentos internos, as políticas, como é que a empresa funciona, como é que a empresa lida com o código de conduta que está na base da auditoria social a que vai ser sujeito. Depois desta reunião de abertura e definidas as regras do jogo e como é que a auditoria vai ser desenvolvida neste dia, o auditor passa a visitar as instalações, portanto, a primeira fonte de recolha de evidência. O primeiro vértice do triângulo, visita as instalações. A ideia aqui é percorrer o fluxo produtivo, perceber como é que a empresa opera, perceber que tipo de pessoas é que trabalham em cada uma das operações, se há mobilidade entre as várias áreas, se não há. Conhecer, visitar e analisar as condições de tudo que são áreas de suporte, áreas sociais, armazéns, áreas de resíduos, áreas onde existem equipamentos especiais, compressores, caldeiras, etc. Depois, entrevista aos colaboradores. O pool e a dimensão do grupo de entrevistados vai depender do tamanho da organização. Normalmente, uma parte das entrevistas é efetuada de forma individual, outra parte das entrevistas em grupos, para permitir validar a informação e perceber se há aqui grupos específicos com problemas ou áreas de produção com problemas mais específicos. A etapa seguinte, revisão documental. Normalmente, depois desta revisão documental, há a segunda parte das entrevistas, portanto, nós não fazemos as entrevistas todas seguidas, fazemos o primeiro pool, trazemos as nossas pistas de auditoria, fazemos revisão documental para perceber o que é que dali já está comprovado ou não, e na segunda ronda de entrevistas aos colaboradores tentamos validar os gaps e trazer a informação necessária para os gaps que ainda permanecem. Depois, cross-checking, portanto, verificação cruzada da informação que vem dos documentos e da informação que advém da entrevista aos colaboradores e da visita às instalações, análise de todos estes dados recolhidos e as conclusões do auditor que serão apresentadas na reunião de fecho, em que o auditor faz salientar ao auditado os pontos fortes da organização e os pontos onde existe desvio relativamente ao código de conduta que está na base da auditoria que está a ser realizada. No final, depois da reunião de fecho, há de surgir um relatório que será enviado ao cliente final, portanto, à pessoa que pede auditoria, que pode ser a marca ou pode ser o próprio produtor, em que se descreve tudo o que se viu, tudo o que se fez, tudo o que se concluiu, como é que se desenvolveu a própria auditoria e se apresentam as principais conclusões já discutidas previamente com a fábrica em reunião de abertura. Obviamente que na fase de preparação o auditor tenta logo perceber se a morada que lhe dão bate certo com as moradas que estão públicas para esta organização, perceber quantos trabalhadores vai entrevistar, tentar perceber se existem disponíveis relatórios de auditorias anteriores para percebermos qual era o ponto de situação
qual é o histórico em termos de performance social da própria organização, prepara-se a agenda da auditoria, que é partilhada previamente, como em qualquer outro tipo de auditoria, pensa-se e prepara-se toda a viagem prévia ao dia da auditoria, garantindo sempre a segurança do auditor, garantindo sempre algum equilíbrio em termos de custos, porque sim, obviamente estas auditorias têm custos e têm de ser suportados por alguém, temos que ser criteriosos no custo que vamos alocar a esta auditoria e garantir também que o auditor é capaz de falar os idiomas ou todos os idiomas presentes na fábrica e se não for, como é que vai fazer para lidar com isto? Se vai levar um tradutor, se vai socorrer-se de alguém da comunidade para apoiar, sobretudo, no processo de auditoria. Eu já falei muitas vezes na triangulação, por meu público-alvo hoje aqui, eu presumo que saiba do que eu estou a falar, contudo, para ficar claro e estarmos todos aqui a falar a mesma linguagem, a triangulação prende-se só e apenas com garantir que o auditor obtém evidências objetivas, ou seja, que as conclusões da auditoria são baseadas em evidência objetiva. E para isto, o auditor necessita de recolher a informação através de fontes diferentes. Portanto, as técnicas usadas, como já perceberam pelo discurso até aqui, são as entrevistas, a observação direta e a análise detalhada de registros. E só assim nós conseguimos chegar à tal evidência objetiva. Como disse, reunião de abertura, o objetivo é garantir que estamos todos a falar a mesma linguagem, que a empresa que vai ser auditada sabe o que é que vai acontecer, compreende perfeitamente todo o processo de auditoria e sabe quais são os prazos em que a auditoria se vai desenvolver, portanto, qual vai ser a duração, o que é que vai acontecer em cada momento do dia, quais são as atividades realizadas em cada momento e quem serão as pessoas envolvidas na auditoria, para termos a certeza que estamos todos alinhados e que sabemos todos ao que vamos. Na visita às instalações, como vos expliquei já, o que eu quero perceber é como é que a empresa opera, identificar potenciais e reais não conformidades e ações corretivas implementadas ou a implementar, perceber, sobretudo, quais são os aspectos de segurança e saúde no trabalho e de bem-estar nos colaboradores a ressalvar e em prática na organização, cruzar esta informação com os registros, cruzar esta informação recolhida com aquilo que é o requisito legal aplicável, manter sempre a comunicação com o auditado, ou seja, sempre que alguma situação desviante é detectada, o auditor deve ou tem que comunicar de imediato esta situação, ainda que ela ainda só seja potencial, e é boa prática que o auditor selecione alguns dos trabalhadores a entrevistar durante esta visita às instalações. E quais são estes trabalhadores? Aqueles que nos aparentam ser muito jovens, aqueles que nos aparentam estar mais doentes ou mais debilitados, pessoas mais relacionadas com a segurança, trabalhadoras grávidas, trabalhadores com deficientes, portanto, estes nós conseguimos identificar visualmente, são selecionados aqui. Na entrevista aos trabalhadores é preciso também ter presente alguns critérios importantes na seleção destes mesmos trabalhadores. Portanto, entrevistas individuais realizadas no 1 para 1, auditor e auditado. Se for necessário um intérprete, ok, damos o intérprete, mas tentar reduzir ao mínimo o número de participantes nestas entrevistas. Garantir que não há ninguém da gestão presente nas entrevistas individuais. Garantir que a localização onde se vai realizar a auditoria é uma área privada, reservada e onde o trabalhador se sinta confortável e à vontade para falar com o auditor. E, de alguma forma, temos que garantir às pessoas e dar-lhes a segurança de que toda a informação que for partilhada com o auditor em entrevista é confidencial, vai manter-se confidencial e, de forma alguma, será passada à gestão e que sempre e em todo momento o nosso grande objetivo é manter seguro o colaborador. Em termos de revisão da documentação, como já expliquei, é tentar fazer a verificação cruzada com tudo o que foi observado durante a visita. Então,
vamos analisar a documentação de trabalhadores, portanto, contratos, picagens, registros de pagamento, registros de produção, para garantir esta validação cruzada robusta e relativa a trabalhadores de todas as áreas da organização. Produção, cantina, trabalhadores agenciados, trabalhadores jovens, aprendizes, trabalhadores mais velhos, todos, não há nenhum tipo de trabalhador que esteja excluído à partida de uma auditoria social. Depois, mediante aquilo que sejam os critérios dos clientes, às vezes o staff pode estar fora do âmbito da auditoria, mas por standard são todos os trabalhadores da organização. Ainda no âmbito da revisão da documentação, é importante que o auditor seja exaustivo na análise de tudo o que é a documentação geral da empresa. Licenças, certificados, autorizações que sejam requeridas, as regras internas da organização, as regras dos dormitórios e das áreas sociais, caso existam, regras disciplinares, processos disciplinares, aplicabilidade dos contratos de trabalho, tipologias de contratos de trabalho, metodologia de recrutamento. Após a análise de toda esta informação, o auditor chega às suas conclusões e na reunião de fecho, onde devem estar presentes os representantes da gestão, o auditor então apresenta tudo o que sejam resultados relevantes da auditoria, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Obviamente que para as situações negativas, nomeadamente as mais graves, nós temos que, de alguma forma, chamar a atenção das organizações para a necessidade da sua correção urgente. Ainda em reunião de fecho, tenta-se definir e acordar um plano de ações corretivas, portanto é importante que o auditor explique muito bem as não conformidades encontradas e garanta que a entidade as entendeu e é capaz de as resolver, e as aceitou e é capaz de as resolver. No final da auditoria sai o tal plano de ações corretivas primário, o primeiro draft, que é assinado quer pelo auditor, quer pelo responsável da fábrica e que é de certa forma o acordo, a demonstração do acordo com aquilo que foram as evidências da auditoria. Daqui vai nascer um plano de ações corretivas, que pode ser diferente consoante nós estamos em presença de uma auditoria inicial ou de uma auditoria de acompanhamento. E assim se inicia todo o novo ciclo de auditorias e a monitorização do desempenho das organizações. E agora, o problema que se põe é um e só. Então, mas se eu tiver, se eu fornecer para 10 marcas diferentes, eu vou ter 10 auditorias diferentes, uma para cada marca. Mas, no fundo, os temas que a auditoria versa são todos os mesmos. Mas eu sou uma pequena empresa, onde é que eu vou buscar recursos para fazer isto tudo? Um dos grandes objetivos de hoje, no patamar em que estamos hoje, no que toca à responsabilidade social, é, ok, nós já não estamos no patamar em que há problemas muito sérios por todo o lado, portanto, se calhar agora faz sentido reduzir aqui um pouco da fadiga da auditoria, reduzir os custos com 10 auditorias individuais e tentar promover a relação entre os fornecedores e os seus clientes de maneira a que se possam realizar visitas combinadas para reduzir o número de auditorias que uma fábrica tem num ano. Okay? E, de alguma forma, sincronizar as auditorias de forma que os resultados possam ser aplicáveis e transferidos para vários clientes em simultâneo. E tentar perceber quais são os programas de auditoria mais abrangentes, mais consensuais, que os nossos clientes possam, em conjunto, aceitar. E desta forma nós reduzimos o investimento com o processo de auditoria em si e temos disponíveis mais recursos, pessoas, tempo e dinheiro para realmente implementar ações de melhoria que sejam já significativas e que se vejam melhor. E então agora aqui sim são os elementos da própria cadeia de abastecimento, portanto os próprios fornecedores, que têm um papel fundamental, porque cada um dos vossos clientes finais só vai ver a sua necessidade. Então cabe aos fornecedores perceber quem são os meus clientes, o que é crítico e que é para cada um deles, o que é comum em cada um deles e agarrar esta oportunidade, ser proativo,
ok? E sermos nós próprios a dizer, ok, eu tenho este problema, este e este, preciso para resolver, preciso de recursos, os recursos que eu preciso não os tenho porque estou a consumi-los nas vossas auditorias. E se nós pudéssemos combinar auditorias? Então, assim eu consigo resolver este problema mais rapidamente e mais rapidamente ir de encontro àquilo que é a vossa exigência. Okay? E desta forma nós estamos a demonstrar ao nosso cliente que temos de facto interesse em interiorizar o seu próprio código de conduta e em demonstrar e em valorizar a sua marca. Obviamente que isto implica um investimento grande na nossa própria cadeia de fornecimento, bem? Porque temos que fazer derramar estes códigos de conduta todos e todos estes nossos requisitos para os nossos fornecedores e para os nossos subcontratados, para tornar as nossas cadeias de abastecimento muito mais ágeis e responderem rapidamente a estas necessidades. Então, uma das grandes técnicas é eu próprio, enquanto fornecedor, fazer auditorias internas a mim, para antecipar problemas, fazer auditorias aos meus subcontratados e aos meus fornecedores, okay? Para que estejamos todos preparados para resolver problemas que possam advir e antecipar, avisar logo o cliente, ok, olha, vou ter este problema, este no subcontratado, o meu plano de ação já é este, já estamos a trabalhar neste e neste sentido para resolver os problemas. Portanto, a tendência atual é esta. Auditorias de pré-avaliação de cliente, portanto, quer ao nível do cliente final, quer ao nível dos vários produtores. Portanto, antes de começar a trabalhar com qualquer outra organização, nós fazemos uma auditoria, ou é expectável que se faça uma auditoria de diagnóstico para apoiar neste processo de seleção de fornecedores. Depois, nas áreas mais críticas ou nos países mais críticos, fazermos micro-auditorias mais dedicadas, sei lá, auditorias específicas relativas aos temas da escravatura, auditorias específicas relativas ao ambiente, auditorias específicas relativamente à rastreabilidade de matérias-primas, auditorias específicas alimentares, por exemplo, auditorias específicas águas residuais, análise dos inventários de produtos químicos e hoje em dia a grande novidade passa por, não faz sentido para mim enquanto organização eu ser só auditado, portanto só reagir aos problemas que os outros encontram em mim. O que faz sentido é eu próprio recolher toda a informação possível sobre a minha organização, detectar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, de forma transparente e global e aberta, partilhar todos os meus dados de operação com os meus clientes e os meus clientes, pegando nessa informação, aplicam os seus próprios códigos de conduta a seu prazer, sem ser necessário realizarem 10, 20, 30 auditorias num ano na minha organização. E por hoje ficamos por aqui. Espero que fique aqui o teaser para falarmos sobre esta questão de como eu próprio controlo a minha responsabilidade social. Obrigada, boa tarde. Olá, boa tarde. Sónia, vou passar já a apresentá-la, com esse boa tarde todo sorridente. A Sónia Silva é engenheira civil, no entanto, já desde 2012 que é auditora social, é responsável técnica do Departamento de Produtos de Consumo do Bureau Veritas, acho que é assim que se diz, e é também gestora do Programa de Auditorias Sociais BSCI. Quero também agradecer a todos que nos têm acompanhado ao longo destes webinários. Este webinário, o tema foi vasto e foi um bocadinho mais longo, portanto, eu proponho, Sónia, passarmos já a responder aqui algumas questões que foram colocadas. E então, vou colocar aqui a primeira questão, que diz: quais os efeitos secundários das auditorias? Quem é que suporta os custos?
É uma boa pergunta, de facto. Os custos das auditorias são sempre uma dor de cabeça para todas as organizações e a primeira pergunta que nos fazem quando tentamos planear uma auditoria social é: ok, mas quem é que vai pagar isso? Eu não quero auditoria nenhuma. Na verdade, na maior parte das situações, são os clientes globais que suportam os custos das auditorias sociais dos seus fornecedores. Isto não é válido para todos os programas, em algumas situações os custos são partilhados, à medida que as empresas vão amadurecendo, elas próprias vão tomando a iniciativa de suportar os seus próprios custos. Portanto, as soluções podem ser todas, as mais diversas. Na verdade, o custo da auditoria social, se pensarmos bem, e aí é que podemos responder aqui à questão dos efeitos secundários, a auditoria social pode ter dois efeitos dentro das organizações. Por um lado, o efeito negativo de que há uma pressão grande sobre as empresas, porque é preciso disponibilizar recursos para aquele dia de auditoria que potencialmente eu nem sequer quis, foi um cliente meu que exigiu, sob pena de não me colocar uma encomenda se eu não fizer, ou se eu não me sujeitar a esta possibilidade, mas por outro lado, a médio e longo prazo, tem um efeito secundário muito positivo para as organizações que se prende com uma melhoria significativa do controle da gestão de pessoas, do controle da gestão da segurança dentro das organizações, o que vai melhorar as condições de trabalho, consequentemente vai aumentar a atratividade da organização, reduzir a rotatividade pessoal, reduzir os níveis de absentismo, reduzir a satisfação dos colaboradores com as organizações, o que faz com que a eficiência das organizações melhore e os custos internos com a formação de pessoas, sobretudo, e com o tratamento dos acidentes e de gestão dos imprevistos se reduza. Portanto, aquilo que à primeira vista aparece como um custo, transforma-se num efeito secundário positivo para as organizações. Espero ter respondido à questão. Eu creio que sim. Aqui também alguém pergunta quais são os requisitos para uma compra consciente. Ora bom, requisitos para uma compra consciente é uma boa pergunta. Isso vai depender, como a própria expressão diz, da consciência de cada um. Cada um de nós tem requisitos diferentes. Para alguns é importante perceber quais são os impactos ambientais das organizações, para outros é importante perceber de onde é que vem a origem das matérias-primas, para outros é importante perceber se as empresas utilizam trabalho infantil na produção nos seus processos produtivos, para outras é preciso perceber qual é a estrutura salarial e se as pessoas são bem pagas. Aquilo que nós tentamos fazer no âmbito de uma auditoria social é pegar em todos os possíveis requisitos do cliente final, dos nossos clientes, e avaliar essas questões. Portanto, é isto que os códigos de conduta de alguma forma tentam absorver. Pegar em todas estas questões e de que forma que cada um de nós, ao fazer uma compra, possa ir lá buscar ou possa estar sossegado e ficar com a consciência tranquila, sabendo que fez uma compra consciente, porque alguém se preocupou em avaliar e validar essas questões no seio da sua cadeia de abastecimento. Quais os maiores desafios para as organizações, sobretudo para as PME, que caracterizam o panorama industrial português, sobretudo no norte de Portugal? Ora bom, aqui no que toca às maiores dificuldades, quando pensamos sobre a perspectiva da realização das auditorias sociais, a maior dificuldade prende-se sobretudo com a disponibilização dos recursos e com o facto de terem pessoas nos seus quadros com a qualificação e a disponibilidade de tempo suficiente para gerir os programas de auditoria que as empresas são sujeitas e os sistemas de gestão que daí advêm. O que vai acontecer quando uma empresa começa a ser sujeita ou submetida a este tipo de programas de auditoria é que, ainda que não formalize o seu sistema de gestão integrado, ele vai acabar por existir. As questões relacionadas com o ambiente, com segurança, com legislação laboral, têm que ser geridas de forma ativa e permanente. Portanto, esta é logo desde aqui um desafio.
reunir pessoas com as competências certas e normalmente nunca é uma pessoa, porque eu não consigo ser um super-homem e saber tudo de todas as coisas. Então, se calhar preciso de alguém de recursos humanos, eu preciso de alguém de segurança e saúde no trabalho, eu preciso de alguém de ambiente, e quando nós vamos para a maior parte das organizações, vemos que, sobretudo as PMEs, vemos que o Departamento de Recursos Humanos não existe. Tem um prestador externo de serviços de contabilidade que até trata dos contratos. Políticas de recrutamento também não. Eu ponho um anúncio na porta a dizer que preciso de pessoas. A segurança e saúde no trabalho também é subcontratada a uma empresa que vai visitar a organização uma vez por ano. Ambiente é a mesma coisa, a preocupação que eu tenho é preencher as guias de acompanhamento de resíduos que seguem com os meus resíduos. Ora, a partir do momento em que nós entramos num programa desta natureza, estas questões já não podem ser tratadas com esta leveza. E este é o maior desafio que as PMEs têm que vencer. O desafio dos custos, quando o custo de auditoria lhes é imputado, também pode ser significativo, mas a nossa experiência diz, enquanto auditores, que realmente a maior batalha das organizações é disponibilizar alguém que não é produtivo. Aquilo que está sempre na cabeça dos gestores é esta pessoa ou estas pessoas não são produtivas para acompanhar estes programas, dependendo sempre do retorno que será a encomenda do cliente, que pode acontecer ou não em resultado da auditoria. Esperamos sempre o melhor, não é? E vamos trabalhando com as organizações no sentido de as sensibilizar para estas questões e, efetivamente, aquilo que nós temos visto nos últimos anos é que há cada vez mais consciência para estas questões e as empresas começam a ter alguém já mais dedicado, não dedicado a 100%, mas com uma parte do seu tempo é dedicada a ter estes sistemas de gestão em funcionamento, ainda que se socorra dos subcontratados para as atividades diárias. Obrigada pela questão. Ainda temos aqui algumas, Sónia. Então, auditoria ética. Quem pode pedir para ser realizada essa auditoria? Em teoria, qualquer pessoa. Qualquer um de nós, qualquer membro da sociedade pode pedir uma auditoria ética a qualquer organização. Duas questões se levantam. Quem é que vai pagar essa auditoria ética? E a segunda, uma auditoria ética é realizada a uma organização. Portanto, eu vou entrar na casa de alguém. Para entrar na casa de alguém, essa organização tem que me autorizar a entrar. E uma auditoria ética implica transparência total. E, portanto, essa situação também terá que ser assegurada. Se uma grande parte das empresas tem abertura para este tipo de situações e, inclusivamente, tem pontos de diálogo estabelecidas e abertas com todos os stakeholders externos, inclusivamente com organizações não governamentais, elementos importantes da sociedade onde se inserem, outras, se calhar, não vão achar tanta piada que eu, consumidor final, queira perceber como é que a empresa se comporta eticamente. Isto é um processo, nós não conseguimos mudar as coisas do dia para a noite, mas com o tempo acabamos por chegar lá, até porque já começamos a ver que algumas organizações já fazem questão de comunicar nos seus próprios websites os resultados do desempenho social da sua organização. Portanto, é um paradigma que está em mudança. Tenho aqui uma questão que estava aqui um pouquinho mais abaixo, que se prende com esta, relativamente à legislação. Existe legislação relativa à auditoria ética, Sónia? A legislação não existe. O que existe é uma série de orientações e uma série de princípios que uma auditoria ética tem que respeitar. Portanto, a auditoria ética assenta sobre 3 pilares: o pilar social, o pilar económico e o pilar ambiental. Portanto, nós vamos sempre analisar tudo o que se prende com legislação laboral, segurança e saúde no trabalho e ambiente. Isto é, para nós, são os 3 pilares fundamentais, e à volta disto apoiamos-nos em tudo o que são convenções internacionais e legislação aplicável nestes domínios existente no país em que as organizações se inserem. Agora, legislação que balize o procedimento de auditoria, essa não existe. São as normas globais de uma qualquer auditoria.
Então, existe aplicabilidade a outras áreas que não a indústria dirigida ao mercado de massas, por exemplo, a construção civil? Então, por tradição, este tipo de auditorias iniciou nas indústrias têxteis, portanto, vestuário e calçado, tudo que se fosse pronto a vestir, porque estamos a falar de produções diárias e recorrentes e repetitivas, e trabalhos onde tradicionalmente havia muitas questões relacionadas com estes domínios. Com o passar dos anos começamos a perceber que foi possível alargar estes programas de auditorias a organizações da indústria cerâmica, mais relacionada com a construção de mobiliário. Portanto, a auditoria ética aplica-se a todas as áreas transversalmente. Nos últimos anos já temos percebido que as organizações da área da construção civil, sobretudo as que se prendem com, por exemplo, a extração de pedras, a produção dos cerâmicos, também se sujeitam a essas auditorias, porque todos nós sabemos que o mercado da construção, ou o setor da construção, tem alguma má imagem no que toca sobretudo às condições de trabalho das pessoas e ao volume de horas trabalhadas, e começa a ser importante para estas empresas, que também exportam aquilo que produzem, sobretudo para quem exporta aquilo que produz, demonstrar externamente que efetivamente está a cumprir com estes princípios e que não há questões de abuso legal dentro das suas próprias organizações. Portanto, neste momento começamos a ver já que há alguma abertura e alguma aplicabilidade. Agora sim, a aplicabilidade é sempre transversal a qualquer tipo de organização, seja ela de que área for, de que natureza for. É avaliar a A Sónia parece que ficou sem redes, entretanto, creio que já está, mas creio também que já estava respondida esta questão. Eu só acrescentaria aqui que também que temos agora, como no setor, a construção indoor, e portanto haverá aqui algumas situações também a aplicar nesta área. Vamos passar então aqui à próxima questão, que alguém pergunta como organizar um código de conduta e que requisitos devem ser utilizados, creio eu, que será a questão. Sónia, não. Quais devem ser os conteúdos de um código de conduta? Eu creio que está aqui, a Sónia está aqui com falha na rede, creio eu. Nós não conseguimos ouvir a resposta. Sónia, não importas de responder de novo? Rita, perdi-vos por momentos? Sim. Penso que a pergunta se prendia com quais os requisitos, como devo organizar, quais os temas que devem versar quando construo o meu próprio código de conduta, correto? Exato, sim. Pronto, eu tentei, de uma forma assim muito breve, responder a essa questão durante a apresentação. A ideia é o nosso código de conduta se funcionar como uma série de orientações gerais que dizem como é que a nossa empresa se vai comportar, portanto, quais são as regras mínimas, qual é que é a nossa postura em relação a alguns assuntos. E esses assuntos são, no mínimo, trabalho forçado, não discriminação, emprego regular, horários de trabalho não excessivos, tratamento infantil, assédio e tratamento desumano, liberdade de associação, trabalho seguro e saudável. Portanto, estes temas obrigatoriamente têm que constar do nosso Código de Conduta, e no nosso Código de Conduta devemos ser claros quanto ao requisito mínimo nestes temas. Depois, normalmente associados aos códigos de conduta, o que é que vem também? Vêm as políticas específicas e os procedimentos específicos para cada uma destas áreas. Obviamente que o Código de Conduta pode versar mais temas, aquilo que as organizações devem fazer é tentar perceber também quais são outras questões que são relevantes para si próprias. Por exemplo, requisitos relativos à subcontratação.
por exemplo, qual é a sua posição relativa ao trabalho em casa, ao home working. E, sobretudo, se tiverem clientes que vos obrigam a estarem integrados num programa de auditoria, perceber o que é que dizem os códigos de conduta desses clientes e alinhar o vosso código de conduta interno com aquilo que são os requisitos do vosso cliente, para garantirem que vai estar tudo certo e que, caso este cliente vos audite, de acordo com o seu próprio código de conduta, vocês não vão ter desvios. Basicamente, estes são os pontos mais relevantes. Ok. E há aqui alguém que pergunta o que é a fadiga da auditoria? A fadiga da auditoria é o resultado do acumular de auditorias durante um ano. Isto é tudo muito bonito e funciona muito bem quando eu tenho um cliente a pedir-me uma auditoria anual, mas quando eu tenho 100 clientes que têm o seu próprio código de conduta e tenho que ser auditado de acordo com todos os seus próprios de conduta, significa que eu vou ter pelo menos 100 dias do meu ano ocupados com a auditoria. Pelo menos. Portanto, isto, obviamente, dentro das organizações é um peso e pode causar transtorno e causa fadiga. Isto dando um tiro nos pés da organização que eu represento, para nós auditores também não é bom, porque o que acontece é que o auditado a certa altura já está tão cansado que já não é capaz já respondeu tantas vezes à mesma questão, que já não é capaz de responder da mesma forma e com tanta assertividade. E o que acontece é que a auditoria fica manca, não é tão rica, não é tão produtiva, não é tão interessante para nenhuma das partes. É quase como se não nos fosse fornecida toda a informação. Portanto, a nossa batalha nos dias de hoje é tentar, como tentei explicar na apresentação, tentar combinar o máximo possível auditorias, aglomerar o máximo possível, para que as organizações não sejam tão massacradas por programas de auditoria ética e vejam efetivamente um retorno e um efeito positivo e as vejam como algo importante para o desenvolvimento da sua organização. Não é fácil, não é? Já somar a toda a fadiga do trabalho, ainda ter que somar essa, mas às vezes é necessário. Ora então, e quem é que pode ser um auditor de responsabilidade social? Ora bom, à primeira vista, todos. Qualquer um de nós pode. O que é preciso para ser auditor social? Primeiro, preocupar-se genuinamente com estas questões. Porque ser auditor implica, em primeiro lugar, conseguir criar empatia, conseguir relacionar-se com as pessoas, mas ao mesmo tempo conseguir manter uma certa isenção e imparcialidade. Manter sempre o poker face no meio das questões, no meio de todo este processo. Para além disso, implica saber ouvir. Eu sei que eu sou uma pessoa muito faladora, vocês perceberam isso pela apresentação e estão a perceber pela resposta das questões, mas em auditoria o papel principal é ouvir, está bem? A auditoria vem do latim auditare, que significa saber ouvir, e esse é o primeiro ponto. Portanto, se vocês não forem bons ouvintes, nunca serão bons auditores. Portanto, estes dois pontos importantes. Depois é preciso a componente técnica. É tão mais fácil ser auditor social quanto mais conhecimento nós tivermos de questões relacionadas com direito laboral, higiene e segurança no trabalho e ambiente. Okay? Dificilmente nós somos bons nisto tudo. Nós nascemos ou somos treinados ou somos formados ou a nossa experiência profissional dá-nos bagagem forte numa destas áreas. As outras vão se desenvolvendo com o tempo. E por isso é que o processo de formação de um auditor é um processo longo e infinito, nunca acaba, porque a legislação está sempre a mudar, a realidade das organizações está sempre a mudar, o desempenho social das organizações está sempre a mudar, aquilo que a sociedade espera das organizações está sempre a mudar e, portanto, nós temos que estar sempre atentos a esta mudança, ok? Depois há o curso standard de auditor, que esse é obrigatório fazer, as 40 horas de auditor interno, obrigatório fazer. E, a partir daqui, nós estamos aptos para auditar qualquer organização sob a perspectiva social. Para auditar para uma entidade certificadora e para um destes programas de auditoria. Depois existe a formação específica da entidade certificadora e a formação específica de cada um destes programas.
que, para além de formação teórica, exames e pronto, formação no significado da palavra, também pode implicar experiência anterior. Ou seja, um auditor que hoje acaba o seu curso de formação básica de auditor não pode auditar todos os programas, só pode auditar alguns. Porque alguns exigem um mínimo de 100 auditorias, um mínimo de 5 anos, um mínimo de formação nesta e naquela área. Portanto, a nossa formação académica também pode limitar, de alguma forma, o tipo de auditorias e as áreas onde nós podemos auditar. No meu caso particular, eu sou engenheira civil, eu não audito a área alimentar, porque por mais que eu tente, eu não consigo compreender aquela área. Por mais formação que eu faça, academicamente não estou preparada para isto. Nem profissionalmente, porque nunca trabalhei na área. Portanto, temos que ter algum bom senso. Okay? Mas, assim, no abstrato, qualquer pessoa pode. Ok. Sónia, temos aqui duas questões que eu vou juntar, porque também já estamos a alargar-nos um bocadinho do tempo que normalmente temos. Eu sei que este tema é muito vasto e interessante, mas ia pedir que se calhar resumíssemos aqui estas duas questões, porque alguém pergunta se também se fazem auditorias em home working e auditoria de responsabilidade social, como é que poderíamos definir? Vai ser difícil fazer este resumo, mas tenta. Vou começar pela segunda, que é mais fácil. A auditoria de responsabilidade social é uma auditoria que pretende perceber se as empresas estão ou não estão alinhadas com aquilo que é a legislação nacional e com aquilo que são as expectativas dos seus clientes e dos seus stakeholders no que toca, sobretudo, àqueles 9 pontos que eu falei e que nós podemos agrupar, que falei que devem incluir os códigos de conduta e que se podem agrupar em 3 grupos fundamentais: direito laboral ou condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e ambiente. Okay? Isto é uma auditoria de responsabilidade social. Podemos ir mais longe ou menos longe, mas na essência é isto. Okay? E eu consegui demonstrar para fora que efetivamente eu tenho estas preocupações e estas preocupações são genuínas. Não são só da boca para fora. Eu faço, eu atuo nesta área. Tá bem? Há empresas que vão mais longe e que fazem também para fora, está bem? E que demonstram a sua preocupação com a sociedade onde se enquadram. Isto é já a cereja no topo do bolo para qualquer auditor. Conseguir perceber que a responsabilidade social não termina dentro da organização, mas passa para fora. Para o impacto, com a minha preocupação com o impacto que eu tenho na comunidade onde estou inserido. Com o que eu sou capaz de dar à comunidade, direta ou indiretamente. Bem, isto é uma auditoria de responsabilidade social. Auditorias sociais em home working? Sim, sempre. Difícil? Sim. Um desafio para todos, para o auditor, para o auditado. Eu vou responder a esta questão de 2 formas, porque eu não percebo muito bem se estamos a falar de home working por causa da situação que estamos a viver agora, se estamos a falar de pessoas que efetivamente trabalham em casa e que são funcionários efetivos de uma organização. Por exemplo, há muitas empresas que têm as costureiras e as gaspiadeiras que trabalham na sua casa. Não só o staff administrativo, como nós agora com o Covid, que estamos todos a trabalhar em casa. Portanto, sim, o home working é auditado. Nós, numa auditoria social, temos que visitar os locais onde as pessoas desenvolvem o home working. No momento atual, em que estamos todos em home working, também os auditores, também se fazem auditorias sociais. Obviamente com mais limitações, porque temos alguma dificuldade e temos de ter cuidados acrescidos, sobretudo na realização das entrevistas aos colaboradores, porque é crítico garantir a confidencialidade daquilo que se discute. E, portanto, há algumas perguntas que nós não podemos fazer, porque não temos 100% de garantia de que a confidencialidade esteja assegurada. E o outro desafio é visitar as instalações, porque as pessoas podem me mostrar só o que querem, não é? Por mais que eu peça a planta antecipadamente, por mais que eu defina a rota, por mais que eu agora vire à esquerda, agora vire à direita, basta apontar o telemóvel para cima ou para baixo e eu posso não conseguir ver exatamente o que eu quero. Claro que os auditores são pessoas finórias e já têm alguma experiência da coisa e às vezes já sabem o que é que querem ver e vão à caça. Mas faz-se e tem que se fazer, porque melhor do que fazer uma auditoria social de âmbito restrito, ou pior do que fazer uma auditoria social de âmbito restrito, é não fazer nada e deixar as organizações perderem o controle dos seus sistemas de gestão e perderem o cuidado com aquilo que é o bem-estar dos seus colaboradores. Espero ter respondido às vossas questões.
Eu creio que sim, Sónia, creio que sim, que foi tudo bem esclarecido. Creio que não me falhou aqui nenhuma questão, mas também as pessoas já têm os nossos contactos, sabem que se houver alguma, eu creio que nós vamos poder partilhar a apresentação depois com quem se inscreveu. Não me vou também alongar muito, eu vou-me despedir deste ano, deste ciclo de webinários e dos webinários de 2021, portanto, lembro-me que ainda há pouco tempo nos despedimos dos 2020 e já estamos aqui no final de mais um ano. Isto da pandemia veio baralhar aqui o nosso sistema todo. Não tenho neste momento já os temas do próximo ciclo de webinários, mas há a promessa que nós vamos continuar com os webinários em 2022. Portanto, se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa que queira ver aqui discutido e que seja de interesse de um âmbito mais global e preferencialmente para o setor da construção civil, ainda hoje, quando responder ao inquérito, pode fazê-lo, ou então enviar também a questão ou a proposta para o e-mail webinários@sicopn.pt. Todas as informações estão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais. Portanto, não só sobre os webinários, mas também sobre toda a nossa atividade e toda a nossa formação. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Sabemos que há muita gente que nos tem acompanhado desde o início, porque nós conseguimos ter essa informação. Queremos agradecer, porque só realmente com as pessoas a assistirem é que nós continuamos a realizar este trabalho. E desejar a todos um Feliz Natal e um excelente ano de 2022. Muito obrigada, espero continuar com todos a partir de janeiro de 2022. Obrigada, boa tarde.